Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o que transforma as nossas vidas. Há poder na palavra de Deus para mudar qualquer situação na sua vida. Basta apenas uma palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem, é a palavra que Deus tem para você na multidão daquilo que é falado. Você ouve uma palavra, a palavra rema, no grego é chamada rema, e você vai ver que aquela palavra é para você. É isto que você precisa em cada mensagem. Você medita nisso, você ouve, sem nenhuma distração, atenta para a palavra como Maria fez, aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ocupada, e é por isso que ela cedeu lugar aos medos, preocupações e ansiedades e até a amargura e até a ira. Isso resultou numa atitude de murmuração. Tudo isso vemos em pessoas ao redor, certo? E vemos isso também em nós mesmos quando não passamos tempo aos pés de Jesus, ouvindo Sua palavra. Então, graças a Deus que temos essa oportunidade a cada semana de estarmos aos pés de Jesus, ouvindo Sua palavra. Amém? Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho nas minhas mãos o meu último livro sobre a Santa Ceia, um guia que é um devocional diário para a Santa Ceia. Amém? Porque você já escutou os testemunhos sobre a Santa Ceia aqui na nossa igreja? E também de pessoas do mundo inteiro, e eu vou falar de alguns que estão no livro, e temos muitos testemunhos aqui neste livro. E isto para edificar a sua fé, porque a Bíblia diz que venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando ouvimos alguém testificar, sabe, isso fortalece a nossa fé, talvez esperando em um consultório médico para fazer ali alguns exames. Alguém está na sua frente, você está esperando, não passe tempo fazendo outras coisas no seu celular. Leia os testemunhos e veja o que Deus fez por eles. Antes de ver o médico, se prepare dessa forma e vai ficar surpreso como aquele testemunho vai impartir fé. E o mesmo Deus que fez isso por eles vai fazer também por você. Eu quero começar falando de um testemunho deste livro que me abençoou tanto e é sobre depressão, especialmente nesta época desta crise que estamos atravessando. As pessoas se sentem não somente sozinhas, cortadas de interação social, mas muitos estão sofrendo depressão. Algumas famílias que ficam juntas durante um tempo começam a ver o pior, aquilo que é ruim em cada um deles. Algumas famílias que estão olhando para Jesus são capazes de aproveitar este tempo para realmente aprender a amar um ao outro incondicionalmente e aprender a amar e perdoar, as duas coisas que precisam na sua casa. Mas tem muitos, e eu estava até mesmo ouvindo alguns dias atrás no noticiário, dizendo que as pessoas com problemas psiquiátricos e outros com desafios mentais, problemas mentais, estão aumentando. Muitos lutando com a depressão porque perderam o trabalho e perderam a saúde, perderam aquela sensação de esperança para o futuro, tem resultado em depressão, e a depressão é muito real. A Bíblia chama isso um espírito de tristeza, é um espírito que está procurando pessoas que ficam pensando ou se perderam em pensamentos de negativismo e de pessimismo. O pior ainda está por vir, não tem nenhuma esperança para o futuro. A Bíblia diz o seguinte, que não devemos esperar que o pior ainda está para acontecer. A esperança que temos é que vamos experimentar o bem. A palavra elpis na Bíblia é sempre uma expectativa positiva do bem. Amém? Quero falar desse testemunho desta irmã querida que sofreu com depressão, e não foi qualquer tipo de depressão. Escute, eu deixei um casamento de 12 anos onde sofri abuso, e os meus filhos vivem com meu ex-marido. Eu só posso vê-los 2 vezes no ano, porque eu vivo a 12 horas de distância. Depois da minha última visita com eles, eu caí numa depressão profunda. Eu imagino, se eu me separar dos meus filhos, eu imagino como isso deve ser uma tortura. Eu nem levantava da cama. Eu nem levantava da cama, ela disse. Eu dormia 20 horas por dia. Não dá para imaginar. Dormi 20 horas por dia por causa da depressão. Nenhum tipo de medicamento me ajudou. Eu perdi 58 libras em 5 meses, pois não conseguia comer. Pastor Prince, eu tenho escutado as suas mensagens sobre a Santa Ceia
literalmente durante 24 horas em alguns dias. Uau! Ouvindo minhas mensagens sobre a Santa Ceia, literalmente ela disse, por 24 horas em alguns dias. Eu deixava tocar enquanto dormia e escutava as poucas horas que eu estava acordada. As mensagens que eu ouvi sobre a Santa Ceia me fizeram sair daquela depressão tão profunda. Como o maná que caía para os filhos de Israel todos os dias, o Senhor me mostrou que o pão diário era a minha cura diária. Não para ontem ou para amanhã, mas para hoje. Deus deu uma revelação pessoal para ela que, como o maná caía para os filhos de Israel todos os dias, o pão diário cairia bem fresco todos os dias para ela, e este também é o princípio da Santa Ceia diariamente. Amém? Tomar a Santa Ceia todo dia. Olha o que ela diz. Deus me falou que é o mesmo com a Santa Ceia. Que hoje a provisão para a minha cura são os elementos do pão e do suco, essas coisas simples que representam o que o seu filho fez por mim na cruz. Quando amanhã chegar, ele proverá para mim um pão novo e uma nova cura para aquele dia. Viu isso? Ela teve a revelação de que a Santa Ceia você tem que tomar todos os dias, assim como a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e o pão é um símbolo de cura também. Jesus disse, eu não posso pegar o pão dos filhos, falando de cura, falando de libertação. E aqui ela disse que ela recebeu uma revelação de Deus, uma revelação pessoal, que assim como o maná caiu todos os dias, devemos tomar a Santa Ceia todos os dias e vamos receber a saúde diária. Isso não é bom? Amém? E é isso que eu tenho compartilhado também. Toda vez que prego sobre a Santa Ceia, eu falo que todos devem participar, não só diariamente, mas às vezes se estiver passando por um problema, porque os médicos deram um diagnóstico muito ruim. Somente creia em Deus. Como você toma remédio 3 vezes ao dia, tome a Santa Ceia 3 vezes ao dia. E amigo, não é uma questão de se eu tomar a Santa Ceia eu fico bem. O poder de Deus funciona como mágica. Não, não, amigo. É um relacionamento com o Senhor. E é por isso que eu creio que, como está no meu livro, que vai te dar uma informação geral que vai tratar também da sua inteligência espiritual, sobre como tomar a Santa Ceia, a revelação da Santa Ceia no meu primeiro livro. Amém? Você pode ver nesse livro. E aqui, neste livro que é um devocional, isso não vai se tornar algo que você vai, quando estiver doente, vai tomar a Santa Ceia. Sem uma revelação. Isso vai trazer uma revelação para você, para tomar todo dia. Então participe disso sempre fresco, amém? Voltando à história desta querida irmã que estava deprimida, ela disse que quando amanhã chegar, Deus me proverá com um novo pão, uma nova cura para aquele dia. Então comecei a tomar Santa Ceia todo dia. Especialmente quando eu estava tendo pensamentos ruins. E aqui estou eu, livre da depressão. Deus restaurou a esperança na minha vida, porque entender melhor a Santa Ceia me deu esperança e me mostrou que sem Jesus, a esperança é só uma palavra vazia. Toda a glória a Deus por sua revelação. Amém. Glória ao nome de Jesus. Uma irmã que estava deprimida, dormindo o dia inteiro. Amém. Recebeu essa revelação e isso é incrível. Damos a Deus a glória e a honra pelo que o Senhor fez por ela, e o que Ele fez por ela, Ele quer fazer por você também. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Se você está passando por depressão e está assistindo isso agora na privacidade do seu quarto em algum lugar, saiba disso. Isso não é nada permanente. Amém? Para você, porque você está assistindo. Isso não vai estar no seu futuro. Isso não vai ditar a sua vida. Amém? No futuro. Não. Quando olhar para o futuro, meu amigo, saiba que o melhor está por vir. Amém? O seu futuro será tão bom quanto o favor de Deus, quanto a graça de Deus. Amém? Sua misericórdia se renova a cada manhã. Tenha esperança. Quando as pessoas estão deprimidas, não tem esperança de um amanhã que virá. E não tem nem expectativa sobre a noite quando a noite vem. Não tem expectativa sobre o dormir. Não tem esperança, mas amigo, você pode ter expectativa. Porque Deus quer que você tenha uma expectativa boa sobre o futuro, agora mesmo, porque Jesus está fazendo algo especial para você agora, que vai te libertar tremendamente. Amém. Eu creio agora que eu devo orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço. O Senhor nos dá vestes de louvor por espírito angustiado. E este meu querido irmão e essa querida irmã que está assistindo, Pai, agora mesmo, todos que estão assistindo, que estão sofrendo com depressão em qualquer nível, em nome de Jesus, Senhor,
A quem o Senhor liberta é livre de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, eu ordeno que esse espírito imundo de depressão e ordeno que esse espírito imundo de angústia saia agora da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser livre em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amigo, há uma liberdade que vem, sim, que é o que você está sentindo. Muitos estão sentindo um tipo de até manto, de refrigério. Sabe, por me faltar palavras, eu uso a palavra manto. Algo fresco você pode sentir. Eu sinto que isso está acontecendo agora. Você sente um ar fresco, agora mesmo onde você está, em nome de Jesus. E amigo, seja o que for que estava causando essa angústia, essas trevas, este peso sobre você, que estava te oprimindo, foi embora. Amém? Mas escute, talvez vai ter contra-ataque. E muitas vezes tem contra-ataque, o diabo vem e diz, viu? Você não é o mesmo. O que aconteceu hoje de manhã, ou o que aconteceu agora, sabe? Não, foi real. Olha, não escute isso. Enche agora a sua mente com a palavra de Deus, amém? E a mensagem que eu vou pregar agora, enche a sua mente com ela. Chamamos de meditação. Comece a meditar no que eu vou falar. Assista online, amém? Encontre materiais sobre isso. Compre o meu livro sobre a Santa Ceia ou compre outro livro que eu já escrevi. Eu estou recomendando os meus livros porque eu sei o que eu ensinei. Amém? Tem muitos livros bons lá fora, mas eu estou recomendando os meus porque eu sei o que eu estou ensinando que vai te libertar. Então enche a sua mente. Enche a sua mente com a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Amém? E vai chegar uma hora que os seus amigos vão perguntar o que aconteceu com você. O seu rosto está brilhando. Tem uma luz nos seus olhos. Amém? É muito bom estar com você. Eles vão perguntar o que aconteceu com você e você vai testificar daquilo que Jesus fez por você. Amém? Aleluia! Vamos então à palavra de Deus. Vamos a número 16 agora. A palavra que Deus tem para nós hoje. Mas no dia seguinte, olha, o dia seguinte aqui, em uma outra versão, é um novo amanhã. Esse dia, um novo amanhã, está falando profeticamente da era da graça, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, ele começou um novo tempo. Chamamos de uma nova dispensação da graça. Amém? Deus não está tratando mais do homem baseado nos seus pecados. Deus trata do homem baseado na graça. Amém? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Não se afastando do mundo, não condenando o mundo pelos pecados, mas Deus estava em Cristo quando ele veio. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Não imputando, escute, não imputando as suas transgressões a eles. Amém? Isso não é lindo? E Jesus veio curando. Você lê isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. É como se ele não olhasse para os pecados. Eles tinham pecados? E pecados gravíssimos, sabe? Pecados bem óbvios. Amém? Ele ministrava as prostitutas, ele ministrava pecadores, muitos pecadores na época. Amém? E eles manifestavam seus pecados e muitos deles nem se importavam em manifestá-los. Certo? Mas Jesus curava todos eles. Jesus os curava. Todos que tocavam em Jesus eram curados. Você nunca vai ler que houve alguma vez, em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus disse, eu não posso te curar porque você tem pecado na sua vida. Parece que a sua graça era maior do que o pecado. Agora, podemos então viver pecando por aí? Não, não. Amigo, escute. A sua graça é maior do que o pecado. Alguns dizem que o pecado pode impedir a graça de Deus. Não, amigo. A graça impede o pecado. Acaba com o pecado, amém? Quando as pessoas descobrem que experimentaram a graça de Deus, são levadas pela bondade de Deus ao arrependimento. É a bondade de Deus que os leva a uma vida de santidade. Ou santificação, se desejar. Amém? Mas não é o contrário disso. Não vivemos uma vida santa para receber a cura de Deus. Amém? Não é assim, sabe? E não dá para viver uma vida santa, que é verdadeira, uma santidade real. Só a graça te leva à santidade. Temos que experimentar a graça de Deus e o resultado, o fruto disso, como está em Gálatas, vai ser amor, paz, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte do fruto de viver sobre a graça. Aleluia! Amém! Glória ao nome de Jesus. Então foi um novo tempo, porque no dia anterior deste, em Números 16, o que aconteceu foi Coré, certo, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Eles murmuraram contra Moisés e falaram contra o sumo sacerdote Arão.
Eles falaram assim: quem são eles para se exaltarem acima do povo de Deus? Porque ele é o sumo sacerdote. Eu não preciso de sumo sacerdote. Eu não preciso de um intercessor. A minha obra e também o meu comportamento já são santos. Usaram a palavra santo. Então, por que você é líder? O povo de Deus é santo. Então, para que isso? Não viram a necessidade. Amém? Confiavam na carne e não viam a necessidade de um sacerdote. Eles falaram contra Moisés, que era um tipo de Cristo. Sabe o que aconteceu? Bem, Moisés disse: se vocês estão falando que o nosso ministério não é então de Deus, ok? Então vocês vão ficar sabendo. Mas, se vocês estão se levantando contra Deus, saibam disso. Quem é Moisés? Quem é Arão? Amém? Mas se vocês estão agora se levantando contra Deus, a terra vai se abrir e vocês serão engolidos vivos. E isso aconteceu. Os filhos de Coré foram poupados, ok? Mas Datã e Abirão e até o próprio Coré foram engolidos, mas seus filhos se tornaram mais tarde, na época de Davi, se tornaram escritores de canções, fizeram parte do louvor. Foi a misericórdia de Deus, mostrou que Deus mostra misericórdia em meio ao julgamento. Mas aqui está falando da antiga aliança. Então o dia seguinte é o dia da graça, vamos ver isso agora, ok? Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, ou parece que não aprenderam. No dia anterior, eles viram que quem se rebelou e murmurou contra o sumo sacerdote e contra Moisés foram engolidos todos vivos no terremoto. Mas no dia seguinte, na manhã seguinte, ainda falaram para Moisés e Arão, aqueles que tinham visto o que tinha acontecido: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei em um momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. É isso que um bom líder faz. Ele cai sobre o seu rosto. Eles caíram sobre os seus rostos. Amém? E eles sempre oram, eu sempre oro. Eu oro pelos meus críticos para que Deus os abençoe. Amém? Se eles me criticarem, número 1, eu oro. Que se há algo certo na crítica deles, então eu peço: Senhor, me ensina. Amém? E digo: Senhor, se não é verdade, eu digo: Pai, certo? Em nome de Jesus eu oro para que os abençoe e trate deles com a tua misericórdia e bondade. Eu não desejo mal contra ninguém que fala contra o meu ministério. Essa é a atitude que Deus quer que todos os líderes tenham. Caíram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso. Diga incenso. Deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Aqui temos uma situação em que uma praga começou na época da graça. Num tempo de graça, nas nossas vidas, agora estamos vendo uma praga que nunca foi vista ou experimentada antes. E até mesmo as pessoas que são mais idosas não se lembram de um tempo como este desde que aconteceu a gripe espanhola, no começo do século passado. Mas sabe, amigo, estamos vivendo dias agora mesmo e nunca vimos uma praga que causou tanto fechamento de casas e também comércios e até mesmo nações. Então estamos vivendo um momento que a praga já começou. E Deus tem uma palavra rema para você e eu. Perceba que aqueles mesmos que se levantaram e até murmuraram contra o sumo sacerdote Arão, que é um tipo de Jesus Cristo. Ele era o sumo sacerdote, amém? O nosso sacerdote hoje é Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus Pai. Você não se alegra com isso? Algumas pessoas falam de Jó e sobre tudo que Jó passou e também o que ele sofreu, mas tem uma diferença entre Jó e nós. Jó não tinha um intercessor. Na verdade, Jó falou deste desejo. Ele reclamou, na verdade, ele disse: como eu queria que houvesse um árbitro, um intercessor, um sacerdote, amém, um mediador entre Deus e eu, que põe a mão sobre mim e põe a mão sobre Deus, amém, e nos reconciliasse. E porque Satanás parece que tinha acesso livre a Deus, e isso é uma outra mensagem que eu tenho. Falei sobre isso quando preguei sobre Jó. E falo ali também dos 3 amigos de Jó, o que eles representam e como Jó venceu tudo. Mas se comparar com Jó completamente, traçar uma comparação entre você e Jó, você não pode, isso não pode ser feito nos dias de hoje, porque Jó não teve o sumo sacerdote que eu e você temos hoje. Temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Melquisedeque estabeleceu uma ordem que, da sua boca, quando pronunciou uma bênção sobre Abraão e disse: Bendito seja Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo. Ali ele não foi sujeito à ordem que seria estabelecida do sacerdócio levítico, que é da lei. Esse sacerdócio pronuncia a bênção se você obedece e pronuncia a maldição se você não obedece. Não estamos nesse sacerdócio. Estamos no sacerdócio que Deus é bendito e o homem é bendito. Não há maldição. Se você ler a história de Melquisedeque, não há maldição na sua boca. Aleluia! E ele levou pão e vinho. Ele levou a santa ceia. Amém. Glória a Deus. E aqui tinha o sumo sacerdote e as pessoas reclamavam e murmuravam contra este homem, Arão. Arão era a figura de Jesus Cristo naqueles dias, porque ele era o sumo sacerdote de Israel. E olha bem aquilo que Moisés disse. Talvez podemos encontrar nesta história o segredo para nos levantarmos contra esta praga. O segredo de solucionar esta praga. O segredo de o que é necessário para acabar com essa praga. Amém? Vamos ver isso na Bíblia e não vemos nenhum tipo de revelação de Deus onde Deus fala, pega o incenso. Parece que Moisés sabia o que Deus queria. E ele disse assim, Arão, o sumo sacerdote, rapidamente, toma agora, pois, o incensário e deita incenso nele. E toma fogo do altar de bronze, põe no incenso, ok? E coloque também os ingredientes que compõem o incenso. No momento que aquilo bateu naquele fogo, então, fez uma fumaça. O incenso, aquele aroma suave para Deus. E todo o incenso fala de toda a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando vemos o incenso, quando Deus fala dos ingredientes do incenso, ele tirou um tempo na palavra, em Êxodo 30, para nos dar os ingredientes daquele incenso. Ali estão os ingredientes. E depois vem essa palavra, no final de tudo. Você deve fazer... Vamos ver esta passagem que está em Êxodo 30. Aqui estão, então, os ingredientes que são necessários. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Você deve estar perguntando o que é tudo isso, não é? Mas preste atenção, porque você sabe que não há nada que não seja importante na Bíblia. Todos os detalhes são importantes. E se pudermos nos aprofundar, depende de quanto tempo eu tenho para isso. Amém? Vamos nos aprofundar e ver o que Deus tem para nós? Nos ingredientes das especiarias, talvez vamos ver algo que até podemos usar. Amém? Glória a Deus. E aqui diz, toma especiarias aromáticas, estoraque. Estoraque no hebraico é nataf. E nataf é a mesma palavra que era usada quando um profeta profetizava. Quando um pregador pregava. Tem a ver com palavras. Eram palavras inspiradas, ou seja, profeta. A palavra nataf é a palavra deitar. Sair da boca palavras que são proféticas. É usada para profecia. Ok, então é sair, pregar, profetizar. E onisha, que é a segunda especiaria, onisha, vem de uma palavra no hebraico shakalet. E shakali vem de shaká, que na verdade é leão. Leão. O leão da tribo de Judá. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. São as faces de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos também 4 animais que representam o Senhor Jesus Cristo. O leão de Judá, na verdade, encontramos no Evangelho de Mateus. Ele é o rei. Amém? O Evangelho de Mateus representa isso. Jesus como rei. E o leão é o rei da floresta. E depois em Marcos temos o boi, que é o servo incansável. Começa com, em vez de sua genealogia, começa com Jesus trabalhando, também ministrando, curando, libertando. E as palavras imediatamente, palavras como essa, imediatamente, rapidamente, estão no capítulo 1 de Marcos, o servo incansável. O boi. O boi não começa e para, mas ele fica trabalhando incansável, persistente, continuamente. Amém? Forte para o trabalho. Depois temos o Evangelho de Lucas, que fala de Jesus Cristo como homem. Ele se chama, especialmente no Evangelho de Lucas, mais como Filho do Homem. E você o vê nas reuniões sociais, sempre em reuniões sociais, muito mais no Evangelho de Lucas do que em outros evangelhos. Certo? Como homem, com sentimentos humanos. Também com sentimentos humanos. Amém? Não se esqueça. Nós falamos da divindade de Cristo, nos esquecemos que ele veio como homem. Ele foi um homem. Amém? Perfeito. Totalmente.
nenhum pecado nele. Glória a Deus. Mas um homem mesmo assim, e hoje ele está lá como sacerdote, e não Deus. Ele sempre foi Deus. Amém? E ele está lá como homem. Homem glorificado. O homem que agrada a Deus. O homem que tem a glória de Deus. Amém? Um homem que trouxe muita alegria ao coração de Deus. Glória a Deus. E é por isso que Jesus é o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote tem que ser um homem. Amém? Glória a Deus. E agora nós estamos falando de qual aspecto de Jesus? Estamos falando dele como o leão. O Evangelho de João fala dele como a águia, porque começa dizendo que o Verbo, tudo foi feito por ele e o Verbo se fez carne. Sem genealogia, porque como Deus ele não nasceu. Amém? Como homem ele nasceu. Mas como Deus, vemos que Isaías disse, em Isaías 9, um menino nos nasceu. O menino nasceu e depois um filho se nos deu. Como menino ele nasceu. Amém? Mas como o filho ele não tinha nascido, ele sempre foi o filho. Um filho se nos deu. Um menino nasceu. O filho se nos deu. Isso não é lindo? Sua divindade e sua humanidade. E quando olhamos para erros doutrinários sobre a pessoa de Jesus, tem a ver com estes dois itens, dizendo que ele é só um homem, que o Messias é humano e ele não é divino, ou então ele era só uma divindade e eles não reconhecem a sua humanidade. Amém? Isso acaba causando erros. Temos que reconhecê-lo por inteiro. A estatura da plenitude de Cristo. Amém? Ele é Deus e homem. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas aqui, o foco era o leão. Olha, eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Esses ingredientes vão parar o vírus do Covid-19 para que não chegue até nós. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você já foi infectado, este é o segredo para tirá-lo do seu corpo em nome de Jesus. O próximo é o gálbano. E gálbano vem da palavra para gordura. Gordura. Certo, Caleb? E gordura, hoje em dia, não é muito popular. As pessoas não querem ter nada a ver com gordura. De fato, a gordura tem uma reputação muito ruim, especialmente quando se fala de comida. Mas deixe-me falar isso, a gordura na Bíblia é sempre a mais rica, a mais escolhida, a melhor. Certo? Era o melhor, a mais fina. Aleluia! E, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o dízimo, como está em Números 18, aqui diz, assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos são oferta alçada. Tem duas maneiras que podemos usar para ofertar a Deus, que foram determinadas por Moisés. Uma era movida, era chamada tanufa. Era movida, por exemplo, o peito, que era do cordeiro, que tinha sido assado, um retrato do amor de Jesus por nós. Amém? Era movido diante do Senhor para lembrá-lo do seu amor por nós. O amor de Jesus pelo Pai e o amor de Jesus por você e eu. Essa era movida, tanufa. E depois tinha a oferta alçada, e que era levantada assim. Você viu que formou a cruz? Amém? O dízimo tinha que ser alçado. No caso da oferta pacífica, quando o peito era movido, a parte mais forte, a coxa direita, ali diz, do cordeiro, era alçada. Amém? Então devemos ter ambos, o amor de Jesus por nós e também o poder representado pela coxa na nossa vida. Aleluia! Que isso seja real na sua vida, que você tenha o poder de Jesus e também o amor de Jesus. Amém? Poder sem amor, sabe, pode ser até abusivo. Amém? E amor sem poder pode não ter nenhum efeito. Amém? Ver alguém que você ama e não poder aliviá-lo de todo o seu sofrimento e tristeza. Mas temos ambos em Jesus, temos o seu amor e temos o poder, amém, nas nossas vidas. O poder, eu posso levantar a minha oferta e o meu dízimo quando eu adoro ao Senhor, dizendo, Senhor, eu levanto a Ti o poder, lembrando o Pai do poder de Jesus, porque o sacrifício foi de Jesus. Eu digo, Pai, eu te agradeço pelo seu poder, pelo poder de Jesus, que me protege com a minha família deste coronavírus, que mantém a minha família forte e saudável. Amém? Que me guarda com a minha família do poder do maligno. Amém? Aleluia! Você pode orar assim também, amém? Tudo isso que a Bíblia ensina não é só Antigo Testamento. O padrão está ali para aprendermos, amém? Mas voltando a isso, o dízimo não era movido, mas era alçado. Amém? Alçar quer dizer força. Para mover é mais fácil. Muitos entendem sobre o amor de Jesus, mas não conhecem o poder. Certo? O dízimo também era oferta alçada, mas olha o que diz agora no verso 29.
De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles. É a palavra Caleb, que nós vimos agora como gálbano, certo? A gordura deles, o melhor. O melhor. Então o melhor do seu salário vai para o Senhor Jesus, amém? O melhor do seu dia vai para o Senhor Jesus, amém? O melhor da sua força é para o Senhor Jesus. Isso é adoração, meu amigo. Isso é honrar ao Senhor com a sua vida. E é por isso que o melhor da semana é o domingo. O Senhor determinou o domingo para o dia do Senhor, é chamado dia do Senhor no Novo Testamento. E o damos ao Senhor. Não ficamos distraídos, não passamos este dia, certo, focado somente no Netflix ou algo que está na televisão como esportes ou outra coisa. O domingo é do Senhor, não há nada errado com isso. Amém, mas isso é para depois, não tem que ser o melhor do seu dia. Amém, no domingo, glória ao nome de Jesus, aleluia. E voltando agora às especiarias do incenso, e aqui diz, estas especiarias aromáticas e o incenso puro. O incenso puro era a fragrância que subia. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, homens sábios foram e deram a ele ouro, mirra e incenso. Ouro fala da sua divindade. A mirra fala da sua morte. Amém. E o incenso falava da sua vida perfumada, todo pensamento e palavra. E todas as ações de Jesus exalavam um aroma para o Pai. O homem nem percebia, mas o Pai amava. Nunca um homem falou assim. Cada palavra levava um perfume suave até o Pai. Foi o que Jesus fez. Uma vez mandaram os soldados para prender Jesus e voltaram de mãos vazias e perguntaram o que houve. Eles falaram, nenhum homem fala como ele. Nenhum homem jamais falou como este homem. Amém? E suas palavras, a Bíblia diz que eram admiradas pelas pessoas de Nazaré, porque ele falava com muita graça. As palavras que saíam da sua boca, palavras como vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Até como criança, ele disse, não sabeis que tenho que cuidar dos negócios do meu Pai? Cada palavra exalava um aroma para o Pai. Amém, naquela cruz, terminando tudo, ele disse, está consumado. Amém. O Pai o enviou à terra. Amém, para conquistar a redenção para você e eu. E ele clamou na cruz, está consumado. Os negócios do Pai estão consumados. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Olha, é uma vida de adoração, uma vida que traz prazer e alegria ao Pai. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Tem uma palavra no Novo Testamento que também fala de algo temperado, que é Colossenses 4, e nos fala, a vossa palavra seja sempre agradável. Olha, falar de forma agradável quer dizer que você não vai falar sempre o que eles merecem ouvir. Porque falar a verdade, falar aquilo baseado no que você acha que eles merecem ouvir, amém? Porque a graça é um favor imerecido. Então, falar sempre de forma agradável quer dizer, você fala de bênçãos, você fala de benefícios e os dá boas palavras que eles não merecem. Amém? Isso é agradável. A vossa palavra seja sempre agradável. Quando fala com o cônjuge, eu sei que às vezes você não quer falar isso com o marido. Eu não estou falando de corrigir, até a correção tem que ser com graça. Eu não estou falando de áreas que você precisa disciplinar o seu filho com palavras e tudo mais. Até isso tem que ser feito com graça. Mas nunca fale com as pessoas o que você acha que elas merecem. Certo? Dê aquilo que elas não merecem. Graça, como o Senhor nos deu. O que não merecemos. Graça. Que a sua palavra, amigo, seja sempre com graça. Temperada com sal. Eles usavam o sal nos sacrifícios do Antigo Testamento. Todo sacrifício tinha sal. E quando você olha para esta frase que também está no Antigo Testamento, o sal da aliança. Não deixe faltar na sua vida a aliança de sal. Está no Antigo Testamento, não deixe faltar a aliança de sal. Essa aliança quer dizer uma aliança perpétua, uma aliança que continua para sempre. Amém? E por isso as nossas palavras devem ser palavras que permanecem. As pessoas vão se lembrar delas. Palavras preciosas, as pessoas parece que menosprezam as palavras. Certo, ninguém se importa mais, estou triste também, porque ninguém usa linguagem poética mais, sabe? Às vezes, eu não estou falando o tempo todo. Às vezes é bom usar palavras que são bonitas, são nobres, palavras que são palavras dignas, palavras que são preciosas, que levantam as pessoas.
Mas muitas vezes hoje as pessoas estão usando profanidades, usando palavras que destroem as pessoas e acham que isso é muito legal. E muitas vezes estão falando somente palavras inspiradas por instintos animais. Sim, tudo isso é da carne caída. Amém? E olha, uma pessoa legal não faz isso, mas uma pessoa legal é aquela que se controla. Poder, amém? Poder controlado. Glória a Deus. E não damos aquilo que elas merecem. Mas você dá a graça, glória a Deus, obrigado Jesus. Mas às vezes você quer falar aquilo que está na mente, é um problema. E estamos falando aquilo que queremos falar, tudo que está na mente. Amém? E depois que libera essas palavras, não tem jeito. Amém? Você nunca vai poder voltar atrás. Ok, voltando agora a estas especiarias, aqui diz puro e santo, vamos em frente. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, diz o Senhor. Coisa santíssima vos será. Amigo, quando eu leio isso, uma parte dele moerás. Sabe o que Deus está falando? Tudo isso representa Jesus Cristo. Ele é o profeta, o estoraque, em hebraico Nataf, o profeta que falava as palavras que eram ditas, como favo de mel, como diz em Cantares de Salomão, no capítulo 4. Diz assim para nós: favo de mel, manam dos teus lábios, minha esposa. Já viu um favo de mel? E o mel caindo bem devagar? Aquilo é algo muito doce. A palavra de Jesus é como favo de mel e vem até a sua vida, trazendo doçura para todas as áreas. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Isso é poético. Amém? Não falamos mais assim com as nossas esposas. Até Shakespeare entendia a natureza poética do romance, sabe? Como Lisandro disse para Hérmia, como seu rosto tinha empalecido, e ele disse: por que, meu amor? A sua face está tão pálida. Como as rosas tendem a morrer tão rapidamente. Hoje falamos: você está muito pálida. Isso está mal, sabe? Parecendo um zumbi. Não use frases assim, ok? A esposa vai rir, mas no fundo, ela deseja isso. Favo de mel mana dos teus lábios. Amém. Aleluia. Ok? E olha, a menor manifestação do Senhor Jesus, uma parte dele moerás. O menor dos gestos de Jesus, a menor das expressões de Jesus. Quando Pedro negou conhecer Jesus amaldiçoando, dizendo que não o conhecia. Jesus virou, mesmo preso, ele se virou e olhou para Pedro, que estava longe. Esse pequeno gesto exalava um aroma para o Pai. Amém? E até os pequenos atos, pensamentos e palavras de Jesus exalavam tal aroma de incenso, aquele cheiro agradável para o Pai. Aleluia! Todas essas especiarias devem nos fazer lembrar de Jesus. Amém? Glória a Deus! Mas, olhando para Jesus, que isso seja real em nós também. Que as nossas palavras sejam de profecia, para edificação, exortação, libertação e conforto. Amém? E quando nós orarmos também, devemos ter esse espírito de leão em nós, declarando que coisas se manifestem, ordenando que todo espírito de depressão vá embora, declarando cura para que alcance os doentes em nome de Jesus. Tem hora de orar e hora de ordenar. Amém? E também a parte que nós falamos, o gálbano, adoração, dá o melhor da sua adoração. Perceba que tudo tem a ver com as palavras, dando glória a Deus, aleluia. Quando vemos Jesus, nos tornamos como Ele. Amém? É o desejo de Deus para nós. Dias atrás eu falei sobre os diferentes sofrimentos que às vezes sofremos. Lembre-se disso. A Bíblia diz que em Romanos 8:28, olha bem este verso. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, não permita que ninguém diga que tem que amar Deus o bastante, certo? Isso é muito simples. Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito são pessoas que nasceram de novo. Amém? Nós amamos a Deus em diferentes níveis, mas o amamos. O Filho de Deus ama a Deus. Amém? O seu amor talvez seja 30 por 1, não 60 por 1 ou 100 por 1, mas olha, ele ama a Deus e é chamado. No momento que você nasce de novo, você é chamado segundo o seu propósito. Então, tudo na sua vida está contribuindo para o seu bem. Coisas boas, coisas ruins. Amém? E até um engarrafamento. Amém? Ficar trancado em casa em quarentena. Amém? Essas coisas. Deus não disse tudo o que é bom vai cooperar para o seu bem. Não, Deus disse todas as coisas.
Todas as coisas, e a palavra sinergia está ali, sinergio. Todas as coisas contribuem para o bem, coisas ruins, coisas boas, coisas negativas, coisas que parecem ser algo até do maligno. Amém? Tudo vai contribuir para o bem. Não quer dizer que isso é bom, mas Deus disse que vai contribuir para o seu bem. Eu me lembro de Jacó. Se lembra dele? Quando seu filho estava governando o Egito. O seu filho tinha toda a riqueza naquela época. No mundo, amém. Toda a prosperidade estava no Egito. E o Egito estava cheio de provisão quando a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, estava passando por uma fome. E o seu pai pensava que seu filho favorito, José, tinha morrido. E você se lembra quando o pedido veio do seu próprio filho, José, que ele não sabia que era ele? E o pedido era para levar Benjamim. Se vocês querem mais pão, vocês têm que trazer Benjamim até o Egito. E você sabe o que o pai Jacó disse? Tudo isso tem vindo contra mim. Tudo isso tem vindo contra mim. Não, Jacó, isso não estava contra você. O teu filho, o filho que te ama. O seu filho favorito não está morto, está vivo. E um dia Israel vai também ver que o Messias que eles esperam, eles rejeitaram o Messias dizendo, ele não é o Messias, ele diz que é o Messias, sabe? Eles vão ver que ele está vivo. Ele está vivo. E ele é aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. E Jacó disse, tudo isso vem contra mim. Não, Jacó, essas coisas que parecem ser negativas e ruins são, na verdade, a teu favor. Estão contribuindo para o teu bem. Então, filho de Deus, tudo que está acontecendo, Deus disse todas as coisas, não limite a Deus. Todas as coisas é tudo. Amém? Não quer dizer que quando tem uma situação ruim, vamos cruzar os braços e dizer, isso vai contribuir para o bem. Não. Você crê que Deus vai trazer o milagre, você crê que Deus vai trazer a cura para uma doença? Amém? Mas todas as coisas, doença inclusive. Amém? Se você está doente, crê que Deus vai te curar, mas até isso, tudo na sua vida, essa é a herança do Filho de Deus. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Amém? E como funciona? O que é esse bem que vai chegar? Este é o desejo de Deus para você. Se você deseja algo que já existe e já foi preparado para você e está de acordo com a vontade de Deus para você, escute o que diz o próximo verso e declara o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que dantes conheceu. E essa questão aqui, muitos ensinam que Deus sabia e por isso predestinou alguns para serem salvos e outros não. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus já sabia que você iria aceitar a Jesus Cristo. Que você não estaria entre os descrentes que continuam, sabe, rejeitando sempre a Cristo. Deus sabia, ele conhecia, mas não manipulou a sua vontade. Ele te deu o livre-arbítrio, mas Deus sabia que você ia aceitar a Jesus Cristo. Então é deles que fala aqui. Ele os predestinou, percebeu isso? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Amém? Você pode passar pelo caminho fácil ou o caminho difícil, mas você vai ser como Jesus. Todas as coisas contribuem para o seu bem, para te fazer mais parecido com Jesus. Lembra do que eu disse em algumas semanas atrás, quando eu falei o seguinte? Que você não julga a sua posição pelo seu comportamento. Julgue o comportamento pela posição. Quando Deus olha para você, a sua posição é: você é a justiça de Deus em Cristo. Você é uma nova criatura, criado em justiça e verdadeira santidade. Deus te vê santo, inculpável aos seus olhos, imaculado aos seus olhos. Seu comportamento é uma outra história, certo? Então, você nunca deve julgar a sua posição por seu comportamento. Vamos dizer que no comportamento você é muito dado a talvez a ira. Você tem um temperamento muito alterado. Se esse é o seu problema, você muitas vezes tem um pavio muito curto, não é? Não diga que você, porque tem esse temperamento, você não é justo aos olhos de Deus, eu não posso orar a Deus, porque eu acho que este é um grande problema. Eu tento vencer tudo isso, mas quanto mais tento, pior eu fico, e quando eu explodo mesmo, sabe? Não, amigo, escute, não é assim que se faz. Você tem que dizer: eu sou justo diante de Deus. Julgue a sua ira pelo fato de que você é justo em Cristo. Eu não sou assim. Esta ira não me define. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou, aos olhos de Deus, santo, irrepreensível, inculpável aos olhos de Deus. Amém? Amém? E agora eu julgo essa ira. Joseph Prince, esta ira não te pertence.
Amém? Eu julgo a minha ira pela minha posição, mas nunca julgue sua posição pelo comportamento. Amém? Glória a Deus. E tudo está trabalhando na sua vida, meu amigo. Tudo está contribuindo para o seu bem. Amém? E qual é o bem? Que no final você se conforme, porque Deus predestinou, para que você se conforme à imagem do seu Filho, o maravilhoso Jesus. Os seus atributos, suas características, são tão amáveis. Amém? A Bíblia usa a expressão flor de farinha para o caracterizar. Quando você toca na flor de farinha, ela passa pelos dedos de tão fina que é. Amém? Nenhuma característica de Jesus se exalta acima de outra. Tudo nele é bem equilibrado. Tem equilíbrio. Amém? Quando ele usa autoridade, ele não usa com raiva. Amém? Quando ele se humilhou e lavou os pés dos discípulos, ele não se diminuiu. Ele nem parecia um servo, se parecia com um rei que tinha tanta dignidade na sua humildade. Amém? E o seu amor não é sentimental, que cede facilmente a quedas de pecado de muitas pessoas. Amém? Quando ele ama de tal forma que vai produzir bondade na vida daquela pessoa. Amém? Tem tanta beleza em Jesus. Amém? Ele era um verdadeiro homem. Amém? E quando ele está na sua vida, ele vai trazer todas as características que ele tem para você. Isso é muito lindo. Se você é uma esposa, imagina o seu marido manifestando todas essas características na sua vida, amém? Você diria que seria difícil se submissa a ele? Como marido, olhando para a esposa que tem todos os atributos do Senhor Jesus, amém? Seria difícil amar uma esposa assim? Amém? Como empregado, quando o chefe olha para você, assim como Potifar olhava para José e sabia que toda a prosperidade que ele teve foi porque o Senhor estava com José e o prosperou, e ver como José era um homem humilde e não orgulhoso. Amém? Imagina isso, José tinha todo o poder do mundo, mas mesmo com aquele poder, ele não se vingou. Ele não deu a devida retribuição, porque os seus irmãos o venderam e mentiram para o seu pai. Amém? De fato, com todo o poder que tinha, ele usou isso para perdoá-los. E os convidou a aproximar-se. Aproxime-se de mim. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus. Humilde. Mansidão misturada com majestade. Amém? Ferro e veludo. Algo tão equilibrado na sua pessoa. E esse é o tipo de pessoa que Deus quer que você se conforme. E tudo isso contribui para o seu bem. Você pode facilitar o processo se submetendo, amém? Ou você pode se rebelar e querer fazer as coisas da sua forma. Eu quero ser conhecido como um cara legal, uma autoridade usando linguajar profano, e as pessoas vão achar que eu sou legal. Eles não acham que você é legal, honestamente. Você não sabe o que eles estão pensando de você ou o que estão falando com seus amigos, amigo. Ser um cara legal é ver Jesus. Olhar para ele em Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver uma pessoa. Uau! Amém. Não aquele tipo de religioso, mas um homem espiritual. Amém. E palavras. As palavras me faltam para falar de Jesus. Eu tento falar de tudo que ele é, ok? Então, isso é o que Deus quer para você, que você seja conforme a imagem do seu Filho Jesus, amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler de novo Números 16. Vamos ver mais um pouco. Moisés disse aqui, a praga já começou. Ele disse para Arão, toma o teu incensário. Agora olha aqui, você vai ver uma figura do incensário. Era isso que o sacerdote usava naqueles dias. Eles colocavam brasas de fogo ali e acrescentavam, então, todas aquelas especiarias, e então as brasas de fogo queimavam e levantavam a fumaça. Até mesmo no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que levar o incensário com a fumaça, senão ele morreria. Por quê? Porque o incenso fala de Jesus, até na sua forma moída. Amém? Fala de Jesus na sua beleza, na sua perfeição diante do Pai. Amém? Amigo, a obra de Jesus, na redenção, na expiação, não foi somente para remover os pecados. Isso é maravilhoso, mas isso é negativo. Você pode remover algo e aquilo ficar vazio. Não, foi para remover e depois encher, restaurar. Amém? Ele removeu nossos pecados e ele continua a obra. Ele vai diante do Pai com a sua fragrância, tipificada no incenso. Ele vai ao Pai com todo o seu perfume, com a sua fragrância. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós somos para Deus um aroma suave em Cristo. Lembre-se disso quando orar. Quando orar, imagina um aroma indo para Deus.
Deus se alegra quando você vai a Ele. E é por isso que a Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. Essa palavra novo, olha isso, é uma palavra que foi morto agora. É como um animal do sacrifício que foi morto agora. Ou seja, o caminho para Deus é novo. É como se você fosse a Deus e falasse sobre Jesus, e no seu coração você diz: o Pai sabe sobre Jesus. Se eu falo para o Pai que ele é lindo, o Pai já sabe disso. Não, não, amigo, isso é sempre novo para Deus. Quando você vai a Deus, isso sempre é algo novo. Amém? Isso que a Bíblia diz é um novo caminho. É um caminho novo que foi aberto, um novo e vivo caminho. Como se Jesus tivesse acabado de morrer. É como se ele tivesse estado na cruz agora, carregando seus pecados e as suas doenças, amém? É como se ele tivesse levado as suas condenações agora. Lembre-se, é sempre novo. Quando você vai a Deus, é sempre novo. E as nossas mentes, que são limitadas ao tempo e espaço, não entendem isso. E Deus vive fora do tempo e não é limitado pelo espaço. Quando você vai a Deus, é um novo e vivo caminho. Por que um vivo caminho? Porque no Antigo Testamento, quanto mais iam para Deus, havia uma chance, porque não estavam preparados, com pecado na sua vida, amém? De que eles seriam mortos ali. Podemos dizer que é um velho caminho de morte. Alguns têm medo, ainda têm esse espírito. Por alguma razão, a carne sempre volta para a lei, para o caminho do Antigo Testamento, e pensam que, se eu for a Deus, sabe, eu posso até estar precisando que Deus responda a minha oração, então vou fazer o meu pedido rapidamente e vou sair. Antes de morrer, vou sair antes de ser morto pelo Senhor. Isso é muito carnal. Isso não existe mais, meu amigo. No Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, isso era verdade, porque o que acontece com a lama quando o sol nasce? Não é culpa do sol, é a natureza da lama. Ela se seca. Não pode culpar o sol. Então, alguns dizem: eu quero que Deus apareça a mim. Pela misericórdia, ele não aparece para você. Amém. Estou falando com quem não é salvo. Amém, porque Deus é um Deus de maravilhosas perfeições, verdadeira santidade, de amor e muita compaixão, coração bondoso. Amém. Mas ele é santo. Amém. E quando vamos a Deus hoje, não vamos pelo caminho velho. Quanto mais você vai, olha, é um vivo caminho. O que é isso? Quanto mais você vai, escute isso, meu amigo, coloque isso no seu coração. Quando você ora, fala com Deus. Se está andando ajoelhado, onde estiver, quando você ora, lembre-se disso. Você está indo a Deus. E quando você vai a Deus, é um vivo caminho. Um vivo caminho, sabe o que é isso? Quanto mais você vai a Deus, mais você vai ficar vivo. Muito mais você vai ser revigorado. Muito mais você vai ter sua saúde restaurada. Não é mais um caminho de morte por causa do sangue de Jesus. E quando vamos a Deus, é um vivo caminho, não é só questão de remover os pecados. O sangue trouxe para nós a perfeição de Jesus no lugar de todas as nossas falhas. E a fragrância simboliza isso, amém? Glória a Deus, já estamos terminando. Moisés disse: toma o teu incensário e põe nele fogo. Já começou a praga, certo? E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado. Entre o povo, milhares já tinham morrido. Milhares tinham morrido. E é por isso que Arão correu para o meio da congregação. E aqui então continua dizendo: e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Eu imagino isso. Adão levantando o incensário. À sua esquerda, todos estavam ali, caídos no chão, corpos dos mortos. À sua direita, todo mundo ajoelhado, orando, levantando as mãos, vivos, poupados. E a diferença era o incenso e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de quem tinham reclamado. O sumo sacerdote que se rebelaram contra. Aquele sacerdote que acusaram foi o sacerdote que o salvou. E o incenso foi o aroma que subiu a Deus. E Deus então recebeu aquilo, e o incenso, em todos os seus mínimos, podemos dizer, detalhes, representa Jesus em todas as suas características. Amém? E quando Deus é lembrado de Jesus, a praga cessa. Aleluia! Quando você leva algo que faz o Pai lembrar de Jesus,
Tudo que é ruim na sua vida, cessa. Amém. Glória a Deus. Que existam expressões, até na sua quarentena, de louvor, adoração a Deus, que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Quando você falar em casa com seus amados, fale sobre como Jesus é maravilhoso. Ele é tremendo. Vá então ao Pai e diga ao Pai quão lindo Ele é. Isn't he, Father, beautiful, beautiful? Isn't he, Prince of Peace, Son of God? Isn't he, isn't he wonderful? Pai, Isn't he beautiful? Counselor, Almighty God, isn't he? Isn't he? Isn't he? e a praga cessou. Amém. Não é porque as pessoas ali, os vivos, eram bons, porque eles eram muito santos, mas foi por causa do incenso e do sumo sacerdote. Amém. Amigo, você tem um sumo sacerdote no céu hoje. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que abençoa e nunca amaldiçoa. Amém. E quando nós adoramos o Senhor, Ele faz a nossa adoração aceitável ao Pai. Amém. Agora mesmo Jesus está intercedendo por você, à direita de Deus Pai. Que você esteja sempre consciente da sua presença. Amém. À direita de Deus Pai. Que você saiba que, mesmo que as suas orações não sejam perfeitas, sabe, alguém orou por mim no dia do meu aniversário, e quando aquela pessoa orou por mim, eu vi lágrimas nos seus olhos. E aquela pessoa disse: me desculpe, eu não sei como orar. Eu disse: você não sabe orar? Essas lágrimas são tão eloquentes. E Deus sabe, não olha para as palavras perfeitas. Amém na sua oração. Mas quando você ora, a sua oração vai para Jesus, o sumo sacerdote primeiro. Ele leva para o Pai. Amém. Ele remove tudo que é superficial, tudo aquilo que não é necessário. E não somente isso, mas ele acrescenta a fragrância. Então ele leva a sua oração ao Pai. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Toda oração, toda adoração, todo louvor passa pelo seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. E Apocalipse 5:8 diz assim, aqui diz que: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém. A nossa oração é como incenso hoje, porque quando oramos, nós não oramos só baseados nos nossos méritos ou nos méritos de alguém, mas é baseado em Jesus, na sua perfeição. Amém? E somos conscientes disso. Aleluia. Davi disse no Salmo 141, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Meu amigo, até no Novo Testamento Deus deseja que oremos levantando mãos santas, sem nenhum tipo de dúvida alguma. Amém. Deus ama isso. Ele ama isso. Você pode pedir o que você quiser. Amém. Ele vai além do tempo e do espaço. Glória a Deus. Amém. Amigo, escute. Deus ama isso. E não pense que suas orações não estão chegando até o céu. Você acha, eu não sei orar, mas olha, através de Jesus, suas orações são mais eficazes do que você pensa, amém? Mas ore, e ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a sua vida seja cheia, seja cercada, amém? Possa exalar a fragrância de Cristo, que até o seu testemunho e o seu caráter, o seu comportamento, a sua conduta, exalem essa fragrância de Cristo, para que todo mundo sinta isso e também deseje o que você tem e possa ir a Ele. Amém?
Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Fiquei alegre com essa pregação, não sei você, mas amigo, eu creio que durante esse tempo do coronavírus, Deus quer que falemos um com o outro sobre Jesus. Amém. E também até falar com o Pai sobre Jesus, cantando sobre Jesus, o Senhor Jesus. E olha isso, vai produzir no mundo espiritual uma certa atmosfera de fragrância, uma nuvem que vai manter não somente o coronavírus, mas também o mal, amém? A depressão de Satanás e também todos os ventos que vêm do maligno para não chegar na sua vida. A fumaça vai repelir todos eles, amém? E o incenso também. Naturalmente, muitos usam incenso no Oriente Médio e uma das razões por que eles usam é para afastar serpentes. Serpentes não gostam de incenso. E o incenso de Jesus vai afastar todo espírito maligno, amém? E os poderes das trevas também. Então enche a sua vida com Jesus, amém? Sabe de algo? Todos os heróis que você costuma ver nos filmes e tudo mais, eles são bons, mas olha, amigo, não há incenso lá. Amém? Mas quando falar de Jesus, fale dele o tempo todo. E toda vez que você falar de Jesus, você vai se apaixonar por ele. Amém? E olha, vai exalar um perfume ao Pai. Bem, glória a Deus, obrigado, Jesus. Amém. Ficamos tão alegres de poder compartilhar essa palavra com você, que Deus quis que você ouvisse, mas eu creio que não é o suficiente só ouvir, mas temos que meditar. Fale com a sua família sobre isso. Qual parte falou com você? Qual a palavra rema que você recebeu hoje? Cada um pode receber uma palavra diferente. Amém? Mas medite nisso, mastigue isso. Amém? Fique pensando nisso. Porque quando você medita, você retém de 80% a 100%. Quanto mais você meditar, você vai reter a parte que Deus quer para você. Amém? Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo, meu amigo, quero orar por você agora. Sabe, Cristo morreu pelos nossos pecados. E tudo o que eu falei agora mesmo sobre Jesus, seu sumo sacerdote, tudo começa quando você proclama o Senhor como seu Senhor e Salvador. Creia de coração que Deus o ressuscitou dos mortos e você vai ser salvo. Eu vou orar por você e quero que você ore também. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti e te agradeço, porque este é um novo e vivo caminho. Ó Pai, o Teu prazer é me abençoar, o Teu prazer é me amar. Tu te alegras em me ver, Senhor, desfrutando de toda a bondade que a Tua abundância traz para minha vida. Obrigado, Pai, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Pai, porque ressuscitaste Jesus dos mortos, quando eu fui liberto, justificado por Ele. Obrigado, Pai, porque o Senhor me vê como justo. O Senhor me vê como justo pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, de agora em diante, Tu me vês como a justiça de Deus em Cristo, criado em justiça e verdadeira santidade. Obrigado, Pai, porque esse sou eu. E eu entendo que o meu comportamento pode não condizer com tudo isso, Pai, mas eu quero Te conhecer mais e vou julgar o meu comportamento baseado na minha posição, para que eu me conforme à imagem de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Se você fez essa oração, amigo, você agora é filho de Deus. Sim, é bem simples assim. Amém? Você não se torna justo gradativamente. No momento que você nasce de novo, você é justo. Como um bebê quando nasce. O entendimento vai ser de acordo com a sua infância. Não vai entender muito. Tem um processo de crescimento. Então crescemos no Senhor. E participamos, desejamos o leite da palavra. Amém? E você toma isso em nome de Jesus. E quanto mais você receber a palavra, mais vai crescer. Amém? Mas isso não nega o fato de que no momento que você nasce de novo, você se torna a justiça de Deus em Cristo. Você não se torna mais justo e não se torna menos justo também. Você já é. Amém? E só de saber disso, você cresce nessa segurança, sabendo que você é justo. Glória a Deus, aleluia! Então, amigo, onde você estiver agora, em nome de Jesus, e você recebeu essa palavra, eu quero que você repita após mim. Pai, eu te agradeço por tua palavra rema. Me ensina, Senhor, como meditar na tua palavra durante essa semana. Que eu possa meditar, mastigar isso, ponderar, e que eu me torne como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, sempre verdes. Minha saúde não vai acabar. E tudo que eu fizer prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.